Olha, hoje a gente grita por uma independência, que não aceite mais esse processo de colonialidade que a gente ainda vive. Porque esse processo que você tem de destruição de mata, criação de gado, querendo colocar nos únicos 13% do país que estão nas mãos da população indígena, que são os 13% mais bem preservados de mata, de água potável, né, sem ter sido destruída, eh, nas mãos daqueles que pensam o Brasil ainda colonizado, porque nós continuamos sendo matéria-prima que vai para suprir a Europa. Então, esse é o nosso grito, porque o nosso grito, ele perpassa, inclusive, pela demarcação de terras, pela manutenção dos territórios, e as mulheres indígenas hoje e sempre, nós não somos aquela Iracema que vai contra eh, o seu povo e a favor do homem branco. Nós não somos aquela Iracema que chora e morre porque o homem branco a abandonou. Nós não somos aquela Iracema que pariu esse filho, né? Que é parte indígena e parte branco, parte europeu, né? E que, para nós, o que nos resta é morrer. Nós não vamos morrer. Nós não aceitamos o etnocídio, não aceitamos o genocídio, continuamos resistindo, porque nós queremos um outro grito. Nós queremos um grito de liberdade, um grito de protagonismo para nós mulheres, que sempre tivemos na linha de frente em defesa dos nossos territórios, tanto territórios indígenas como território da cidade. Nós queremos um grito que nos dê protagonismo e que mostre para a população não indígena que somos nós que vamos garantir o direito das florestas, dos animais e do povo, não só brasileiro, mas o povo do mundo inteiro está vivo. É esse grito que nós queremos. É sobre o que mudou com na condição de vida dos indígenas com a independência. A gente pode falar, assim, primeiro recuperar um pouco das demandas, né. Para os povos autônomos que viviam nos seus territórios era sobreviver, enfim, de forma autônoma, né, nas regiões que viviam e que dominavam. Para os outros grupos integrados, de maneira geral, e claro que a gente não pode homogeneizar tudo, né? Havia uma diversidade de demandas significativa que precisa ser melhor conhecida, mas me parece, e as pesquisas vêm mostrando isso, que de maneira geral a tendência era que esses povos lutassem por uma cidadania que os consolidasse enquanto iguais aos outros, né? Ou seja, cidadãos iguais aos outros, né? Com direitos, direito à terra, à liberdade, a um trabalho digno, né? A serem tratados de forma respeitosa como cidadãos, assim como as outras pessoas. O que a gente percebe é que muito rapidamente, não apenas essas demandas, mas até as prerrogativas que tinham antes foram muito rapidamente desfeitas, né? Deterioradas. Não assim de um dia para o outro ou nos primeiros meses após a independência, mas principalmente ao longo da década de 1820, né? Ou seja, no próprio primeiro reinado. Então, o Estado que foi se consolidando, apesar de se reivindicar liberal, mas ele ainda guardava muitos elementos daquela sociedade hierárquica do antigo regime, da sociedade anterior, né, do mundo colonial. Então, quem não fosse branco estaria na última escala da hierarquia social. Então, esse sonho, esse projeto que foi reivindicado, pelo qual os indígenas e outros grupos populares lutaram, seja escrevendo e submetendo projetos a nível municipal, a nível nacional, ou seja, nas lutas, nos recrutamentos, nos motins, esse projeto de cidadania, esse projeto de Brasil, de cidadãos iguais, independente da cor, ele tentou ser apagado. Aliás, ele de fato foi combatido pelas nossas elites econômicas, fundiárias e políticas. Para os grupos que viviam nessa região que vai da Bahia ao Piauí, subordinados ao diretório que eu conheço mais,
eles perderam o direito às câmaras municipais, eles perderam direitos de terem patentes militares, as lideranças indígenas tinham isso, as formas de garantir proteção à terra foram flexibilizadas, nunca se deixou de reconhecer o direito à terra, mas elas foram flexibilizadas. Então, muita gente efetivamente perdeu terra, não havia mais prerrogativas políticas e as formas de coerção ao trabalho seguiram em frente, seja nessa região a que eu me referi, que eu conheço, ou outras, né? Como já foi muito bem estudado no norte do Brasil, no sul, no atual sul, nas atuais regiões sul e sudeste. Então, os indígenas se transformaram de fato numa população pobre, subordinada, com uma cidadania, sim, mas uma cidadania precarizada. Ah, e ao longo do, assim, e a longo prazo, parece que o que se projetava é que essas pessoas de fato desaparecessem enquanto um grupo étnico diferenciado que poderia reivindicar direitos diferenciados. Talvez uma prova significativa disso seja a própria Constituição de 1824, que não os cita. Eles não deixam de ser cidadãos por causa da Constituição. Ao contrário, a Constituição de 24 fala que eram cidadãos os nascidos no Brasil e livres. Isso os indígenas eram. Agora, não serem mencionados como um grupo diferenciado com direitos específicos aponta para um sentido que se consolidou principalmente na segunda metade do 19. Regiões inteiras, como foi o caso do Piauí, Ceará e outras, que diziam, e isso era dito a nível institucional, pelos governos provinciais, pelas assembleias provinciais, de que não havia mais indígenas nos territórios, né? A ideia era essa, né? Que todos fossem transformados em camponeses pobres, desfeitos de direitos, com uma cidadania precarizada. O que não foi suficiente para que os indígenas acabassem, né? E os movimentos de emergência étnica que a gente assiste, principalmente desde da década de 80, mas até antes, né? Que se fortalece a cada dia, são provas de que a memória e esses legados de luta seguiram em frente. Elencar os momentos mais marcantes da luta dos indígenas na nossa história é um baita desafio, né? Porque eu não consigo pensar em um contexto em que não houvesse lutas marcantes, né? Ou seja, e que os indígenas não precisassem lutar marcantemente para sobreviver, né? Para seguir vivos e demandando direitos, né? Demandando formas dignas de vida, né? Acho que isso acontece desde os primeiros contatos, segue em frente com os primeiros séculos de conquista, em que se escravizou de forma brutal, escravizou e exterminou de forma brutal populações inteiras. Os contextos de aldeamento, de formação de aldeamento, em que a aliança era um caminho necessário para seguir vivendo, mas ali era importante também ter um espaço mínimo de liberdade, né, e de reprodução de suas próprias formas de vida, né, tendo que lidar com a subordinação, né, tendo que lidar com as obrigações de se mudar de cultura, de se mudar de hábitos, né, de assumir outras formas de viver e de acreditar, enfim. A coisa segue em frente porque a conquista também segue em frente, século XVIII, século XIX, né? Mas eu gosto muito de dar um destaque, claro que porque eu estudo XIX, né, mas as grandes transformações políticas muito características dos 800, então grandes movimentos militares, como a Revolução de 17, a Confederação do Equador, as guerras agenciais, a própria independência, a Guerra do Paraguai, enfim, ou até a Proclamação da República. Mas por que eu estou me referindo a esses grandes eventos políticos e militares, né? Porque eu acho que a historiografia da gente pecou por muitos anos por ter dificuldade de fazer essas associações, né? Desses grandes momentos com os povos indígenas, primeiro, como se eles fossem alheios a isso, ou segundo, talvez por não terem capacidade de lidar com isso, de compreender essas questões, né? Então aí eu acho que há até um legado de uma construção política e intelectual no Brasil que entendeu os povos indígenas como povos na infância, né?
como um estágio transitório no homem, mas povos na infância, incapazes, de fato, né? E talvez, e eu acredito nisso, né, que em grande parte a nossa historiografia tem esse legado, essa mania ainda, né? E a gente precisa olhar para esses momentos como momentos marcantes também de luta, né, dos povos indígenas. Eh, e a coisa segue ao longo da República e da nossa história republicana, ditadura, redemocratização, contexto contemporâneo, esse período fascista que a gente viveu agora nesses últimos 4 anos, com o avanço da extrema-direita e de uma política abertamente anti-indígena. E agora, né, conseguindo, com suas reivindicações e suas lutas, ter um Ministério dos Povos Indígenas, assumir o controle da FUNAI, né, e se colocar como ente de direitos e que reivindica o respeito à Constituição, Constituição essa que foi construída também por sua mobilização, por sua mobilização política. Mas se a gente volta para trás nessa história do Império, com essas, como eu disse, grandes transformações, como é o caso da independência, eu tive essa curiosidade, esse extremo interesse e fui lá abrir as caixas dos arquivos e esparramar os papéis e os indígenas aparecem ali o tempo todo, né? Os indígenas e outros grupos sociais, né? Negligenciados e subalternizados por tanto tempo, né? Que ainda lutam para não serem subalternizados. Então, eu acho que é impossível elencar momentos marcantes de luta, porque a nossa história é uma história de luta contínua dos indígenas e de tantas outras pessoas. Quando você chega a Joênia Wapichana lá no Congresso, ela faz um projeto de lei para tirar o 19 de abril, dia do índio, e colocar dia dos povos indígenas, né? E porque índio é muita gente para colocar como índio, né? Porque índio seria uma coisa só. É por isso que muitas vezes aqui na cidade o pessoal pergunta assim: ah, você é peruana? Eu falei, não, não sou peruana, eu sou indígena. Aí a segunda pergunta é, mas você é índio de verdade? Né? Porque estou na cidade, né? Sou professora, né? Faço doutorado em educação na UF, então não pode ser índio, né? Então, colocar como índio é colocar muita gente de muitos fenótipos, de muitas culturas, de muitos espaços como algo único, né? E que não é. Isso reforça estereótipos, reforça um preconceito. Nós somos povos, né? Povos originários, então povos indígenas, né? Ultimamente tem muito essa dúvida, né, de como se referir. Índio, indígena, povos originários. O movimento indígena, não é à toa que eu estou me referindo a ele como indígena, ele reivindica que a gente se utilize desse termo, ao invés de índio, né? Por quê? Porque índio foi uma confusão do Cristóvão Colombo, que achou que tinha chegado nas Índias e saiu chamando todo mundo de índio, o nome acabou pegando. Então, vem de um equívoco e é um termo do colonizador e ainda tem uma conotação homogeneizadora, né? Como se todos os povos fossem iguais, semelhantes, enfim, como se fosse tudo muito parecido, né? Fosse tudo muito homogêneo e não é. Indígena é um termo que vem do latim, que significa nativo, originário, né? Então, povos indígenas são povos originários dessa terra. E falar disso tem também um sentido de heterogeneidade, então de diversidade, de dar um enfoque na grande diversidade que eles compõem, seja linguística, seja cultural, seja de trajetória. Raoni é um expoente na luta contra Belo Monte, contra a destruição dos territórios indígenas. É um homem que é conhecido mais lá fora, na Europa, do que conhecido dentro do próprio país, né? Porque aqui nós temos um silenciamento muito grande. A segunda pessoa que eu indico como expoente é Ailton Krenak, nosso filósofo, né? Que eu falo para os meus colegas, vocês podem usar Ailton Krenak para falar de filosofia. O Parente é um filósofo que vai falar sobre várias questões, tem livros editados, enfim. E foi o garoto propaganda na Constituição Federal, falando sobre o que nós, povos indígenas,
precisaríamos estar ali dentro, né, com o protagonismo de toda a discussão que foi feita nesse período. Então, ele foi fundamental, né. Álvaro Tucano, que também estava lá junto e sempre foi uma pessoa que lutou muito, em defesa dos territórios indígenas, em defesa de continuarmos sendo indígenas nesse país que nos nega o tempo todo, né. Também Eliane Potiguara, né, Eliane Potiguara, escritora maravilhosa, né, que hoje a gente leva os escritos dela, as poesias dela, as histórias dela para dentro de sala de aula, né. Os alunos precisam conhecer também, toda essa visão, né. Alguns jovens também, né, como Kunumi, que é um MC, os Bro MC, né, que são pessoas que a juventude a gente precisa fazer a juventude gostar também dessas questões. Então, é pertinente que os jovens estejam falando para jovens. Então, esses grupos de rappers que tem hoje, né, os Guarani, né, o Olívio de Ecupé, que é o pai do Kunumi, que é escritor também, é guarani, né, são pessoas que são fundamentais hoje para a gente entender, inclusive, até a história do Jaterê, né. As figuras indígenas que a gente pode destacar como figuras marcantes, eh, eu acho que aí a gente entra num desafio que a historiografia contemporânea está encampando, né. Porque se ao longo do tempo a história dos povos indígenas foi tão negligenciada, e isso passa por uma transformação significativa que foi os anos 90, encabeçado pelo nosso querido e saudoso João Manuel Monteiro, só agora eu acho que uma 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 lista, uma quantidade significativa de nomes indígenas aparece, né. Claro que havia muitos que eram muito tradicionais, né, que estavam elencados naquele rol de heróis, né, o Felipe Camarão, onde hoje é Pernambuco, Pernambuco e Ceará, né, Tibiriçá no Rio de Janeiro, enfim, tantas outras figuras. Mas, se a tendência era imaginar que os indígenas morreram, todos eles morreram, né, ou quase todos, ainda no período colonial, e os que existem hoje são os que estavam escondidos nas matas, então a gente desconhece essas pessoas e desconhece esses nomes. A gente, na verdade, tem um rol de anônimos. E eu acho que é anônimos em muitos sentidos, sabe? Seja porque nem sempre eram nomeados nos documentos, os seus nomes não apareciam nos documentos, e a gente só sabe de algumas só conhece algumas figuras específicas, ou até aqueles que efetivamente aparecem na documentação, mas a historiografia ignorou abertamente, né. Então, hã, com as novas pesquisas a gente tem descoberto, com as novas pesquisas a gente tem descoberto muita coisa. Além dessas figuras conhecidas, como a própria Catarina Paraguaçu e tantas outras mulheres indígenas que tiveram um papel político importante, fundamental, mas outras que a historiografia não deu lá tanta atenção. Aqui no Piauí, o Bruenck, o João Marcelino, que foram lideranças dos Gueguê, dos Acroá, importantes nessa mediação e para a própria sobrevivência dos grupos. A gente chega no contexto da independência, contexto esse que não havia praticamente nada escrito sobre os indígenas e muitas figuras vêm aparecendo. O Andrezito, na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, que foi estudado pela Carina Mello, o Panacho Arco Verde, lá no Pernambuco, estudado pela Mariana Dantas. Eu, estudando o Ceará, me deparo com Vitorino Corrêa da Silva, que era professor, escrivão da Câmara, vereador e sargento-mor, tudo ao mesmo tempo, membro do Colégio Eleitoral do Ceará à época, tudo ao mesmo tempo. Outras figuras que eram importantíssimas, figuras militares que eram importantíssimas à época, militares e das câmaras, né? Como o João da Costa da Anunciação, Francisco de Paula Barbosa, enfim, figuras que estão lá nos documentos, mas a historiografia não deu importância e outras pesquisas vêm aparecendo. Esses dias eu vi um livro publicado pelo Marcelo Lemos, né, e outro autor que não me recordo agora, sobre uma figura chamada José Peixoto
Ipiranga dos Guaranis, que foi o primeiro indígena universitário do Brasil, né? Que nasceu em 1824, salvo engano, e foi universitário e se formou em Direito, né? Na segunda metade, acho que em meados do século XIX. Acho que na República, no contexto de instalação do SPI, e lá na frente na FUNAI, da mesma forma, né? Mas quando a gente pensa nesse contexto mais para cá, né, de redemocratização, aí algumas, algumas pessoas passam a ser mais conhecidas, né? O, o Marçal, né, lá dos Guarani, o próprio Juruna, Chicão Chucuru, em Pernambuco, no Ceará, o João Venâncio, o Luiz Caboclo. Assim, eu vou acabar cometendo injustiça se eu for elencar nomes, né? Porque é gente demais, né? Aqui no Piauí, o seu Zé Guilherme, a nível nacional, e o Cacique Raoni, a gente não pode esquecer que foi tão perseguido, não, tão massacrado de uma forma ignorante, estúpida, e mentirosa, e abertamente mentirosa. O seu sobrinho Megaron, e agora Sônia Guajajara, Joênio Wapichana, Célia Chacreabá, ou seja, um rol também de mulheres indígenas que falam dessa força feminina indígena que encampa a Marcha das Margarinas. Aqui no Piauí a gente tem Dona Francisca Cariri, Deusa Gueguê, Adã Acroagamela, e tantas outras pessoas. É bom lembrar, inclusive, né, que existe um projeto chamado Brasil e Suas Memórias, Biografias Indígenas, liderado pelo João Pacheco de Oliveira, que tem esse objetivo, né, que a gente conheça os indígenas e as suas histórias pelas histórias das pessoas, né, pessoas que têm nome, que têm trajetória, né, que são indivíduos com lutas próprias. Eu acho que é uma pergunta necessária, é uma pergunta difícil de ser respondida pelo tanto de gente que nós conhecemos e pelo tanto de gente que nós não conhecemos ainda, né? Então serve de cobrança para a historiografia, para se aprofundar e dar visibilidade à luta e trajetória individual dessas pessoas, e uma cobrança para a sociedade civil, né? Que a gente se aproxime e conheça, né? Que eu acho que o respeito e essa sociedade de respeito que a gente quer construir só acontece por meio do conhecimento. Então, na verdade, esse processo de tentativa de destruição do prédio, né, do Museu do Índio, né, nós ocupamos aquele espaço em 20 de outubro de 2006. Quando chegou em 2015, o governador, então, na época, o Sérgio Cabral, quis destruir todo aquele complexo, junto também com a escola que estava dentro do Maracanãzinho e também o polo aquático. E todos nós nos juntamos, né, para discutir essa questão e dizer, isso não é justo. Não é justo, inclusive, com o apagamento que você tem na cidade do Rio de Janeiro sobre questões indígenas. Então, como é que aquele prédio, que foi um prédio, que ali foi construído o primeiro museu indígena da América Latina, Museu do Índio, né, por Darcy Ribeiro, a gente aceitasse destruir uma das poucas coisas que lembram a questão indígena nessa cidade. A gente tem que lembrar que nós sofremos um processo de eurocêntrico nesse território, que foi a instalação do Império aqui, né, na cidade do Rio de Janeiro. Isso vai fazer com que todo apagamento da população indígena seja pertinente para você mostrar para o mundo uma cidade europeia dentro do Brasil, dentro da colônia. A presença indígena na política brasileira não é nova, né? A gente está acompanhando com muito entusiasmo ver um Ministério dos Povos Indígenas com uma indígena à frente, uma FUNAI tendo uma advogada indígena à frente, né? São respectivamente, né, Sônia Guajajara, eleita deputada, a Joênio Wapichana, advogada, tem a Célia Chacreabá na Câmara, tem o Veibe Tapeba como secretário de Saúde Indígena, mas a gente tem que pensar que nada disso é novo. Primeiro, porque a trajetória dessas pessoas não é nova. Segundo, porque indígenas fizeram política desde de sempre, né? E no início do contato, no início da conquista, para sobreviver, os indígenas faziam política. Aliás, se a gente pensar a política como
no sentido das relações sociais, da exposição de ideias e de projetos e de articulação de grupos, a política é feita ainda muito antes da chegada dos europeus. Com a chegada dos europeus e africanos, essa política segue sendo feita, né? Tratando com o rei, com os representantes do rei, dentro dos aldeamentos, seja na guerra, seja nas alianças. Quando a gente chega no século XIX, né? Aliás, antes ainda, né, com o Diretório dos Índios, né, a instalação das vilas, nessas vilas e nesses lugares, por meio da legislação, a política era feita. E quando a gente chega no século XIX, nesses grandes acontecimentos, a política ela é feita também, seja enquanto um vereador indígena, seja na condição de um militar indígena, seja na condição de um indígena amotinado, né? Lutando com arco e flecha na mão ou escrevendo, né, uma ata de câmara ou uma reivindicação coletiva, né? E isso acontecia, aí se fazia política. Ao longo do Segundo Reinado, ao longo da República, a política era feita. Quando a gente vê os indígenas em Brasília lutando por artigos na Constituição que seria feita em 88, ali havia política. Os indígenas, então, são seres políticos. A gente tem que olhar para isso não como uma novidade, né? Mas como mais uma etapa de uma trajetória muito longa, né? Isso quer dizer que olhar para eles e para a sua história e não incluir a política aí é fazer uma história pela metade e uma história racista porque duvida da capacidade, né? De olhar para os indígenas, para as pessoas indígenas, para os povos indígenas como entes políticos também, como pessoas políticas também. Então, a gente não está lidando apenas com cultura, e cultura é política, né? Mas não apenas pelos seus legados, pelos seus costumes, pelas suas línguas, mas pelas suas articulações, pelo seu raciocínio, pelos seus projetos e estratégias, táticas e estratégias. Então, nada de novo, no sentido de que vemos indígenas fazendo política. Eu acho que o que é novidade é que eles conseguiram algo que não existia antes, né? Que é um cenário mais propício. Não tem nada resolvido ainda, né? A gente não está na sociedade que a gente ainda quer. Não é vitória nesse sentido, mas a gente está caminhando para um mundo mais democrático, para um país mais democrático, né? A gente está caminhando para um país que supere o fascismo, a extrema-direita. Não tem nada ganho ainda, né? Mas se há um grupo que nos ensina como lutar por democracia, se há um grupo se há uma população que é exemplo de luta democrática no país, são, acho que os povos indígenas, né? Pelo que eles conseguiram e pelo tanto que eles ainda vão conseguir, enquanto articulação, enquanto projetos, enquanto direitos efetivos.